Não gosto de ficar enrolando, então vou direto ao ponto, que é o que você precisa fazer para conseguir um visto de trabalho na China. Se vale a pena, se compensa, vou falar sobre emprego, sobre o custo de vida, sobre a relação com o idioma, censura e preconceito. Vou falar exatamente sobre isso aqui. Então, para começar, de forma extremamente resumida, o processo para conseguir o visto de trabalho funciona assim. A empresa solicita a permissão de trabalho e então você precisa apresentar alguns documentos, como diploma universitário, histórico acadêmico, certidão de antecedentes criminais. Depois vem o exame médico. Eles testam para HIV, tuberculose, hepatite, sífilis. Se você testar positivo para qualquer uma dessas condições, seu visto pode ser negado imediatamente. A China não quer trazer pessoas que possam representar um custo de vida para o sistema de saúde público ou qualquer risco epidemiológico. Pronto. Assumindo que você passou por tudo isso e recebeu aprovação, você entra na China com visto Z, ou Z-Visa, que é o visto de trabalho. A partir daí, você tem 30 dias para converter esse visto em uma permissão de residência. Para isso, você vai fazer um outro exame médico, agora em um hospital chinês aprovado pelo governo. Registra o seu endereço na polícia local, sim, vai ter que fazer isso. Apresentar contrato de trabalho assinado. E só depois de tudo isso, você pode legalmente começar a trabalhar no país. E o visto é condicional ao emprego. Se você perder o emprego, se o direito de permanecer no país pode acabar em questão de dias, em dias mesmo. A China não espera que você fique desempregado procurando uma outra oportunidade. Você é aceito enquanto cumpre a função pelo qual você foi contratado. Agora eu vou falar em relação aos salários. Mas antes, eu comecei esse canal agora, então me dá uma ajuda, cara, e se inscreve no canal. Vai me ajudar bastante. Vou criar cada vez mais conteúdos para aqui, vou criar conteúdos cada vez melhores. Então se inscreve no canal e não perde, tá bom? Muito obrigado. Então, falando de salários e custo de vida, em cargos especializados os salários até podem ser bons, competitivos até. Muitas vezes vêm com um pacote de benefícios, auxílios moradias, escola internacional para filhos, se você tem uma família, seguro saúde privado, bons anuais, passagem para visitar o país de origem, 1 ou 2 vezes por ano, essas coisas. Mas se você está trabalhando com ensino de idiomas ou em escola pública, o salário é suficiente para viver, mas é só isso. Não dá para ficar juntando dinheiro. Você sobrevive confortavelmente dentro de uma bolha urbana, mas não acumula esse patrimônio assim como muita gente prega. As empresas chinesas locais costumam pagar menos do que muitas multinacionais para a mesma função. Xangai, Pequim, Shenzhen pagam mais, mas o custo de vida devora toda a diferença, tá? Aluguel em qualquer uma dessas cidades é um absurdo. Um apartamento de um quarto em localização minimamente decente custa facilmente 40, 50% do seu salário. Estamos falando de apartamento pequeno, tá? 30, 35 metros quadrados, sem mobília nenhuma muitas vezes. A alimentação também não é nada barata, se você não se adapta completamente à comida local. Comer em restaurantes ocidentais ou comprar produtos importados no mercado custa muito caro, mas muito caro mesmo. Então, você ganha em yuan, o que parece um salário razoável, mas depois de pagar aluguel, alimentação, transporte, seguro e se a empresa não te oferece, né, VPN para acessar a internet livre, lazer básico para não enlouquecer, sobra muito pouco mesmo. E transferir dinheiro para fora da China também não é nada simples. O governo controla rigorosamente a saída da moeda. Existem limites anuais que você precisa justificar cada transferência. Então é muito burocrático. A carga horária oficialmente de trabalho fica entre 40 e 44 horas semanais, na maioria das empresas. Mas essa é só na teoria. Na prática, horas extras são esperadas e raramente compensadas financeiramente, tá bom? Culturalmente, ficar no trabalho até tarde é visto como um sinal de comprometimento. Sair do trabalho pode ser interpretado como falta de educação. Na China é assim. Existe um modelo de trabalho que ficou famoso, traduzindo para o português é mais ou menos chamado de 996 ou 996, que é trabalhar das 9 da manhã às 9 da noite, 6 dias por semana. São 72 horas semanais. Isso se tornou tão comum em empresas de tecnologia que virou até debate público na China. O governo chegou a falar contra oficialmente, mas na prática mesmo, tudo continua acontecendo, principalmente em startups e empresas menores. Sempre tem alguns problemas com o estrangeiro, mas isso é coisa não apenas da China, né? Mas em muitas situações, como no caso de
Você trabalha em uma empresa chinesa por anos, pode falar mandarim fluentemente, entender perfeitamente a cultura chinesa, mas raramente vai ser permitido como um de dentro da empresa. Cargos de decisões estratégicas sempre ficam com os chineses. Você pode subir ali até certo ponto. Pode virar gerente, coordenador, até diretor em alguns casos. Mas as decisões que realmente importam, as que definem o rumo da empresa, essas, em sua grande maioria, ficam com os chineses. Não é uma regra escrita ou tem algo dizendo que é para acontecer, é mais como uma percepção de fora. Então não é algo que deve ser levado muito ao pé da letra, né? Agora, quando a gente fala de preconceito de forma mais direta, aí a situação varia muito dependendo do seu país de origem. Se você é europeu ou norte-americano branco, o tratamento é um. Se você é latino-americano, africano, regiões ali do sul da África, o tratamento é completamente diferente. Brasileiros ficam ali numa zona meio intermediária, sabe? Não somos vistos de forma especialmente negativa, mas também não temos o privilégio que americanos e europeus têm. A China tem uma hierarquia mental clara ali sobre países, sobre nacionalidades. Estados Unidos, países da Europa Ocidental, Japão, Coreia do Sul sempre ficam no topo. Depois vem ali os países latinos, alguns países asiáticos, países do leste europeu. E no fim da hierarquia, bem lá embaixo, ficam mais países africanos e alguns países do sul da África. Isso afeta desde a forma como você é tratado em processos seletivos até o salário que te oferece. 2 professores de inglês, um brasileiro e um americano, que podem ter a mesma qualificação, a mesma experiência, o mesmo nível de fluência, provavelmente o americano vai receber uma oferta de salário bem maior. Quero deixar claro também que tudo que eu estou falando nesse vídeo não é necessariamente uma regra absoluta, tá? Quero deixar bem claro, não. Você não deve levar tudo que eu estou falando aqui ao pé da letra. E não é porque você conhece alguém que é o ponto fora da curva que essa curva não existe, tá? Então quero deixar isso bem claro. E se você é negro, a situação ainda fica mais complicada. O preconceito contra pessoas negras na China existe e é documentado. Não é universal, não acontece com todo mundo o tempo todo, mas acontece com frequência suficiente para ser um problema real. Algumas empresas evitam contratar pessoas negras para cargos que envolvem atendimento ao público. Tem também a questão de imigrantes ilegais. Em sua maioria são pessoas de países vizinhos, extremamente pobres, como Vietnã, Bangladesh, Paquistão. Em menor número ali o pessoal da Coreia do Norte. Essas pessoas atravessam a fronteira terrestre, muitas vezes a pé. Alguns usam documentos falsos. Outros entram sem documento nenhum por regiões da fronteira onde a fiscalização ali é mais frouxa. Mas a maioria desses imigrantes vem de locais onde a situação é tão desesperadora que a China, mesmo com todos os problemas, ainda representa uma melhora de vida. Muitos desses imigrantes ilegais vivem em péssimas condições, trabalham em fábricas clandestinas, em construção civil informal, em agricultura, fazem agricultura em várias regiões rurais e muitos desses serviços que nenhum chinês aceita fazer pelo salário que é oferecido. Moram em locais superlotados, dividindo o quarto com 10, 15 pessoas, ganham muito abaixo do salário mínimo local, não tem proteção trabalhista nenhuma. Mas ainda assim aceita porque é melhor do que como está no seu país, né? Alguns desses países hoje estão em guerra civil ou não existe emprego formal. Então, trabalhar ilegalmente na China, mesmo ganhando uma miséria, ainda permite enviar algum dinheiro para a família, para os familiares. Mas deixando bem claro que a China não tolera isso da mesma forma que outros países toleram, tá? Essa questão da imigração ilegal. O controle é eficiente, tem câmeras de reconhecimento facial em todo lugar, principalmente nas grandes cidades. Fiscalização constante em várias empresas, em obras, em regiões de fronteira. Quando o sistema detecta alguma irregularidade, algum imigrante ilegal ou coisa do tipo, a resposta é sempre rápida, a deportação é imediata. É multa pesada para quem contratou, às vezes até prisão, proibição de retornar ao país por anos, em alguns casos até permanente. A China não negocia, não existe segunda chance, não existe vou me regularizar depois. Eu fiz até um vídeo que mostra sobre a realidade desses imigrantes ilegais. Vai aparecer um card aqui em cima, então quando terminar esse vídeo, dá uma olhada lá. Enfim, trabalhar ilegalmente na China significa ganhar muito pouco, viver escondido, sem acesso a nada. Para brasileiros, então, tentar a sorte legalmente na China não faz o menor sentido, nenhum mesmo. Se você não consegue visto de trabalho por via legal, simplesmente não vá, cara.
Não vá. A China é um dos piores lugares do mundo para tentar sobreviver na ilegalidade. A China, as relações no ambiente de trabalho raramente levam a alguma amizade. Você pode trabalhar alguns anos com alguém e nunca desenvolver uma amizade do tipo. Existe respeito, mas aquela aproximação que a gente costuma ter no Brasil, com colegas de trabalho, assim, raramente acontece. Além disso, tem a barreira do idioma também, que é muito maior do que as pessoas imaginam. O inglês na China funciona em ambientes corporativos, principalmente ali nas multinacionais, mas fora disso, mandarim é obrigatório. E mandarim não é um idioma que você aprende em 6 meses fazendo cursinho online, não. É uma língua tonal, onde a mesma sílaba falada em tons diferentes significa coisas completamente diferentes. É uma escrita baseada em milhares de caracteres que você precisa memorizar um por um ali, sabe? Não existe alfabeto, cada palavra é um desenho. Para ler um jornal simples, você precisa conhecer ali pelo menos umas 2.000 caracteres. Para ser fluente, funcionalmente assim, pelo menos em 5.000 caracteres. E, cara, não é algo simples. Muitos estrangeiros moram na China por 5, 6 anos e ainda não conseguem ter uma conversa complexa em mandarim. Conseguem pedir comida, pegar um táxi, fazer compras básicas ali, mas discutir trabalho, resolver burocracias, isso ainda depende de ajuda. Tem também a questão da censura digital, que afeta o dia a dia de forma profunda, assim, nas pessoas, principalmente brasileiros. Facebook, Instagram, WhatsApp, YouTube, Google, tudo isso é bloqueado na China. Para acessar, você precisa de uma VPN, e VPN na China, tecnicamente, é ilegal, embora seja tolerado ali para estrangeiro na maioria dos casos. Mas quem usa VPN sabe, né? A VPN cai, fica lenta, às vezes para de funcionar por dias. Isso dificulta manter contato com família no Brasil, com amigos, com a vida que você tinha antes. Você fica meio desconectado do resto do mundo. Acompanhar notícias, ver o que está acontecendo lá fora, tudo fica muito mais difícil. E tem um fato de que você está vivendo em um estado autoritário, né? O governo controla muita coisa, você precisa tomar cuidado com o que fala, com o que posta nas redes sociais. Críticas ao governo, discussões sobre Taiwan, Hong Kong, Tibete, tudo isso pode trazer problemas. Trabalhar na China pode ser uma experiência profissional muito valiosa. Você aprende a operar em um ambiente completamente diferente, desenvolve muita resiliência, expande ali seu network internacional, coloca no currículo uma experiência que pode até chamar muita atenção. Mas se eu posso resumir esse vídeo é que você precisa ir com as expectativas corretas. Não é um lugar para você criar raízes, não é um lugar para construir uma vida de longo prazo, é um lugar para você trabalhar duro, muito duro por muitos anos, juntar alguma experiência, depois seguir em frente. Quem vai com essa mentalidade de conseguir aproveitar, quem vai achando que vai se naturalizar chinês, casar, ter filhos lá, viver o resto da vida, quase sempre volta frustrado.